Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Super pra você, o supermercado da sua família. BrisaNet, levando o mundo até você. É o Mateus chegando junto no seu coração. Odontoarte, planos odontológicos. Unimed Ceará, cuidar bem é cuidar do nosso interior. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Eu vou conversar com a Larissa De Luca. Ela é mentora de negócios e empreendedora. Ela é CEO de negócios, da Negócios Acelerados e fundadora da plataforma Mulheres Aceleradas. Ô Larissa, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito bom dia. É um prazer conversar com você ao vivo aqui no nosso programa sobre tecnologia, sobre empoderamento feminino, sobre metaverso. Seja muito bem-vinda. Como é que estão as coisas aí em Paris? Começou uma movimentação, então pode ter algum barulho por aqui, mas espero que vocês estejam me ouvindo bem. Te escuto bem sim, Larissa. Seja bem-vinda aqui ao nosso papo. E desde que a nossa equipe estava tentando essa conversa, eu fiquei muito curioso para tentar descobrir um pouco mais desse mundo, descobrir muitas coisas e queria a sua ajuda para também esclarecer algumas informações. Eu queria começar perguntando a você o que é essa palavra que pouca gente conhece, já deve ter escutado, mas não sabe muito o significado, o que está por trás. O que é o danado deste chamado metaverso, Larissa? Explica pra gente. Então, o metaverso ele é um espaço entre o mundo físico e o mundo digital. Ele é como se fosse uma realidade paralela. Ele é de fato uma realidade, mas não é a realidade absoluta do que nós temos contato. Então, qual é a grande diferença? Hoje, quando a gente usa filtros do Instagram ou usa algum dispositivo móvel para fazer aqueles testes de decoração na sua sala, em que você aponta a sua câmera e vê como o móvel ficaria na sua sala, tudo isso é o uso da realidade virtual. Mas dentro do metaverso vai existir uma junção da sua vida real com a sua vida digital. E aí vários dispositivos vão se fazer a partir disso para que a gente possa, por exemplo, não precisar mais do computador para estar conversando à distância, mas sim ter dentro do metaverso uma verdadeira sala de reuniões em que eu poderia estar vendo você, interagindo com você e talvez até mesmo determinadas tecnologias sentir toque, interagir como se nós estivéssemos exatamente no mesmo lugar, mesmo estando em diferentes partes do mundo. Então isso facilita muito, é uma tecnologia que traz muita acessibilidade, especialmente para as pessoas que têm dificuldades de locomoção, por exemplo, porque existem algumas coisas que elas não poderiam fazer e dentro do metaverso tudo se torna possível. Eu sei que parece um negócio meio futurista e muita gente acredita que isso nunca vai se tornar realidade, mas eu duvido, porque como a gente está falando de um espaço em que nós já vivemos uma pandemia e que existem grandes chances de haver uma próxima pandemia, eu acho que a gente, no mínimo, tem que aprender com o que já aconteceu e descobrir o que a gente vai fazer numa próxima quarentena, não é mesmo? Porque eventualmente pode haver uma próxima quarentena. É verdade, Larissa. Nunca se sabe o que o dia de amanhã nos reserva essa próxima quarentena. Quero distância, mas a realidade é que ela possa estar muito mais perto do que a gente imagina. Mas você já falou sobre algumas habilidades e algumas formas que a gente pode utilizar o metaverso, e aí eu queria explorar um pouquinho mais sobre isso, né? De como o metaverso ele será utilizado. Hoje em dia, Larissa, eu já tenho algumas práticas dessa tecnologia, por exemplo, aplicada em negócios? Certo. Sim, a gente tem. Existem algumas categorias profissionais que já estão se utilizando de serviços paralelos, tá? Como reuniões, né, à distância, essa própria call que nós estamos fazendo, atendimentos médicos à distância também. Então, existem uma série de situações em que já é utilizado tecnologias paralelas. E o que o metaverso vai fazer? Ele vai basicamente criar esse espaço físico digital. Então, é como se a gente fosse trabalhar agora o phygital, que é a mistura do físico com o digital, né? Então, você falava muito sobre marketing digital. Hoje em dia, a gente vai começar a ter aplicações práticas que eu posso te dar. Imagina você estar andando na rua e aí tem aqueles outdoors digitais, que hoje em dia todo mundo vê, né? Eles poderiam ser uma tela verde,
dentro dessa tela verde, a partir de quem está olhando, então usando, por exemplo, glasses, smart glasses, né, óculos que alteram o que você está vendo baseado no dispositivo do usuário, como funciona o celular. Se você abre o seu Instagram, do meu lado, o anúncio que vai aparecer para você é diferente do anúncio que vai aparecer para mim. Então, isso no mundo real, como é que seria? A gente pode ter, por exemplo, outdoors, que as mesmas pessoas que estão passando na via, cada uma vai ter uma experiência diferente, porque o objetivo de todo o marketing de tudo isso é a compra, é a venda. Então, a gente deveria, dentro desse processo, ter esse máximo aperfeiçoamento dos dados para utilizar dentro do anúncio, dentro de toda a tecnologia de análise de dados, o que assusta muitas pessoas e o que gera, sim, possibilidades de bolhas, né? Porque se você está dentro de um espaço, que a rede social hoje ela já faz isso, por exemplo, se você está dentro de um espaço em que você só tem contato com o que você já tem contato, né, vira um círculo vicioso. Eu gosto disso, eu pesquiso sobre isso, e aí eu vejo mais e mais e mais sobre isso. Isso vai nos colocando em bolhas, em que a gente para de entender o que está ao nosso redor, entender a visão das outras pessoas. E dentro desse espaço, trazendo já para a prática, para o marketing, para os anúncios, isso pode acontecer, isso aumenta muito a assertividade de um anúncio, porque dentro de um outdoor, 1 milhão de pessoas pode passar ali em frente, pessoas que são seu público-alvo ou não. Mas dentro dessa nova tecnologia, todas as pessoas que virem, elas vão ter interesses associados àquilo. É bem doido, né? É bem ainda realmente meio futurista. Mas trazendo para outras oportunidades de carreiras, você pode passar a fazer um curso. Por exemplo, eu dei uma palestra recente no Sana, trabalhando essa ideia de como a gente pode usar novas carreiras, né? Aproveitar essa oportunidade para desenvolver novas carreiras. Especialmente os jovens que ainda estão em fase de decisão de carreira, é um momento incrível, porque eles estão pegando o início de uma tecnologia, e todo início de tecnologia ele traz muitas possibilidades. Então a gente vai ter engenheiros voltados para o metaverso, analistas de dados, estrategistas, todas as profissões que existem hoje dentro do marketing, da comunicação e outras formas vão existir também dentro do metaverso. Mas também médicos vão poder ter consultórios digitais em que você vai poder explorar melhor toda a experiência de uma consulta. É como se você realmente fosse reproduzir dentro do digital o que hoje só é possível no físico. Então imagina, você precisa ir no médico, você precisa ser examinado, mas você pode fazer isso sem ter que pegar a fila do hospital, você vai fazer isso do sofá da sua casa e você conseguir realmente que o médico possa examinar. Existem tecnologias que estão em desenvolvimento, tá? O metaverso ele não é um negócio que está pronto, ele está em desenvolvimento. Perfeitamente. É uma ideia bem, assim, bem interessante. A gente vai viajando um pouquinho nas nuances do que ela pode oferecer no futuro e a gente imaginar essas possibilidades, né? É incrível. Mas, Larissa, me dá... fala para mim, hoje o metaverso em aplicação, isso pode... para quem está nos acompanhando agora e tem o seu pequeno negócio e quer utilizar, porventura, alguma dessas tecnologias, quer experimentar, quer ter essa experiência, quer pelo menos conhecer essa história do metaverso, isso dá dinheiro, porque no fundo, o negócio vai girar em torno disso. Esse negócio dá dinheiro, Larissa, ou é só pensamento muito futurista, muito mais ideia do que retorno financeiro? Eu acho muito interessante a história da criação da TV. Existiram várias pessoas, né, que disseram, nossa, isso nunca vai dar certo. Quem vai ficar várias horas na frente desse objeto para ficar assistindo uma coisa, as pessoas vão querer se movimentar. E até hoje a gente vê TV, não é mesmo? Então, mudam, gente, as formas de utilização dos objetos. Mas o celular faz parte 100% da nossa vida, os computadores portáteis não existiam e faz parte 100% da nossa vida. Hoje a gente já tem um universo recheado de internet das coisas. Geladeiras que avisam quando está acabando os produtos. Inclusive, você pode mandar um Twitter ou fazer um pedido dentro da sua geladeira. Então, a gente já está vivendo um mundo em que isso é uma realidade presente. O que ocorre é que nós não vivemos num país rico. O Brasil é um país em que mais de 70% da população não tem acesso a essa tecnologia em massa. Então, a gente tem que ser inteligente, né? Dentro da Fundação Mulheres Aceleradas, eu estimulo muito as pessoas que elas entendam a tecnologia, mesmo que hoje elas não sejam consumidoras da tecnologia. Por quê? Porque você vai vender para alguém. Como que algo passa a dar dinheiro? Ou você vende a tecnologia, eu vou vender celular. Pronto, então a tecnologia celular vai me dar dinheiro porque eu vou vender celular, é um objeto.
ou você cria softwares, você desenvolve coisas para que você esteja dentro da tecnologia e ganhe dinheiro assim. Isso é uma possibilidade enorme para esse momento. Então, tem duas formas de você fazer o seu negócio ganhar dinheiro dentro do que é o metaverso. A primeira é entendendo o metaverso e criando formas de fazer com que ele seja cada vez mais útil para o seu negócio e para a vida das pessoas. Essas recomendações que eu dei, por exemplo, sobre como analisar anúncios, sobre como analisar divulgação, hoje nenhum negócio pode começar e depois pensar no marketing, depois pensar em como se divulgar. Os negócios já começam dentro do phygital, que é essa mistura do físico e do digital. Então, qual é o negócio que não tem um Instagram? É bem raro, né? Quem é que hoje faz uma compra sem abrir o Google e dar aquela checada? O metaverso ele vai ser uma grande extensão disso, em que a gente vai passar a ter cada vez mais de agora para frente tecnologias criadas exclusivamente para eles, tecnologias criadas para quem está aderindo a essa tecnologia. E sim, pode levar 1 ano ou 10, a gente não sabe, mas o quanto antes as pessoas e as empresas se apropriarem do conceito e se apropriarem da tecnologia e já estruturarem os seus modelos de negócio, sabendo que isso é uma possibilidade, inclusive explorando outros mercados, mais rápido isso se torna dinheiro. Como que se pode fazer isso? Tudo tem 2 lados, né? Tudo tem 2 vieses. Do mesmo jeito que o direito hoje ele se preocupa muito com a segurança dos dados e com a segurança da nossa vida online, porque a vida online ela deixa muitos rastros, não tem nada que você faça online que não deixe rastros. Isso dentro do metaverso se expande. Quem é o dono desses dados? As empresas que controlam o metaverso. Hoje, no caso, a Meta. Então, esses dados que a gente está dando para a Meta, eles vão servir para que se gere dinheiro para as empresas no futuro. Então, você pode pensar em como servir a públicos que você jamais conheceria. E você tem que começar a analisar o seu modelo de negócio e ver espaços, ver janelas de oportunidades. Dentro do que você já faz, você só vai ter acesso ao que você já tem. Então, acho que o negócio agora, a palavra é reinvenção, a palavra é sair da caixinha, é você conseguir analisar o seu negócio num viés mais amplo e identificar oportunidades de negócio que vem através dessa nova tecnologia, desse aprimoramento tecnológico que nós estamos recebendo hoje. Porque eu não tenho a menor dúvida de que em alguns anos isso vai ser uma realidade tão natural quanto o uso do smartphone é hoje. Perfeitamente, e isso faz parte de um processo de construção, até mesmo de mentalidade dos próprios empreendedores, né? De entender o seu negócio, de ter essa capacidade, como você bem disse, de reinvenção. Acho que isso é fundamental, até mesmo para a manutenção da própria ideia, da própria proposta. E de entender público. Isso. Eu acho que é impossível empreender sem flexibilidade. Tem 2 coisas para mim que são base do empreendedorismo. A primeira é a flexibilidade, entender que a gente não controla o mundo. O táxi, ele se manifestou contra o Uber. Você lembra que uma época existia uma grande briga entre os taxistas e os Ubers, porque ia matar o táxi. E não, existem taxistas até hoje. O correio achou que o e-mail ia acabar com o e-mail, com o correio. E não, existe correio e e-mail até hoje. Então, assim, as novas tecnologias, elas vão surgindo e se nós soubermos ser flexíveis, o empreendedorismo exige a flexibilidade, porque você não vai controlar o mundo. Você pode ficar assistindo a mudança acontecer e ser uma das pessoas que diz, não quero isso, só rejeita, ou você pode ser uma pessoa que entra nessa pegada tecnológica e entende. Eu não posso evitar isso, assim como eu não pude evitar um coronavírus, mas como eu posso tornar essa nova realidade favorável ao meu negócio? E se eu acho que o meu negócio não se encaixa, o meu negócio não vai sobreviver com o metaverso, ok, então talvez seja hora de começar a planejar o futuro do seu negócio. Afinal de contas, se ele não tem como sobreviver a uma nova realidade que vai estar lá, que vai estar posta, o que seria a sua nova empresa, né? Afinal de contas, você precisa continuar trabalhando. E o segundo ponto, que eu acho fundamental, é entender público. Quando você entende de pessoas, você consegue vender. Quando você entende para quem você quer vender, qual é a necessidade dessa pessoa e qual é o problema que o seu trabalho, sua empresa, o seu produto resolve, você consegue se conectar, vender conexão. Então, tudo isso que está acontecendo ao nosso redor facilita a conexão. Hoje você pode vender para pessoas do outro lado do mundo. Hoje você pode vender para qualquer tipo de público. Você pode vender um público gigantesco e ainda pouquíssimo explorado são os idosos. As pessoas estão vivendo cada vez mais produtos feitos para cuidado com os idosos, eles são produtos que têm uma larga tendência de escala. Outras coisas são produtos
para essa geração que está entrando. Então, assim, gente, hoje tem muito mercado, só está parado e só está sem vender quem não para compreender se está realmente se comunicando com o seu público. E se você não está vendendo, se está nítido que não está dando certo, tá tudo bem. Thank you next. Esse público não deu certo. Para quem eu posso vender? Para quem eu entrego a melhor solução? Olha, esse nosso papo é muito interessante. Eu imagino que muita gente deve estar assistindo e deve estar acompanhando e até se tocando em algumas ações e coisas que você vem falando e vem alertando. E eu acho que é isso mesmo o futuro do empreendedorismo, né? Entender o mercado, entender essa capacidade do seu público, que é ele que afeta diretamente o seu negócio, e também essa capacidade de se aproveitar dessas tecnologias, no caso do metaverso, para aprimorar a sua experiência com o seu público, né? Eu bato muito na tecla aqui, Larissa, quando a gente vai falar sobre negócio, vai falar sobre oportunidade, não é só a venda do produto em si, mas é a experiência que você oferece ao seu cliente, que você oferece ao seu consumidor, que o faz diferente do seu concorrente até mesmo, né? Então, isso tudo precisa estar dentro dessa leitura de negócio, de empreendedor, seja da mais distinta ideia que você tiver, para você fazer com que ela seja forte e que consiga chegar a esses públicos. Ô, Larissa, mas eu queria que você explicasse para a gente o que significa essa plataforma Mulheres Aceleradas. Explica para a gente o que é essa plataforma. O Marketplace, imagina que você está falando do Marketplace, mas assim, na verdade, eu sou empresária há 13 anos agora, eu fiz aniversário essa semana, então né, a conta continua evoluindo aí, e é impressionante. Eu passei por muitas dificuldades ao longo da minha carreira, muitas. A maior parte delas por ser mulher e a maior parte delas por ter cara de ser mais nova do que o que eu sou. Uma coisa que eu garanto para você, eu sou extremamente estudiosa e competente, e eu aprendi a ser uma profissional, né, que demonstrasse isso, mas a minha aparência e o meu gênero sempre foram barreiras ao longo dos meus primeiros 10 anos, pelo menos, de empreendedorismo. E aí, com o passar do tempo, eu percebi que não era só eu, definitivamente não era só eu, era assim, 99,99% das mulheres que empreendem passam pelo mesmo tipo de dificuldade, e eu só não vou dizer 100% para não ser absolutista, né? Porque vai que existe alguém aí que não passou por nada disso. Mas e o que acontece? A gente resolveu abrir uma fundação, eu instituí uma fundação chamada Fundação Mulheres Aceleradas. A minha empresa já é uma aceleradora de negócios, então a minha carreira está toda formada em cima de compreender como alavancar empresas dos meus clientes. Eu já trabalhei com empresas muito grandes e eu me vi diante de um desafio. Eu queria ver o Nordeste crescer, não só o Nordeste, eu queria ver o empreendedorismo feminino se desenvolver no Brasil inteiro, e eu não tinha ainda uma ideia consolidada sobre como eu poderia ajudar essas pessoas, que muitas vezes o que está faltando ainda é uma mudança de mentalidade. Perfeito. Não é nem de dinheiro, não é de tempo. Então, eu sou mãe, meu filho já tem 8 anos, então eu tive filho com 22 anos, eu empreendo há muitos anos e passei por muitas dificuldades dentro do empreendedorismo, mas deu certo, e eu queria conseguir levantar outras mulheres nesse mesmo propósito. Então a Fundação Mulheres Aceleradas, ela dispõe de toda a estrutura, a indumentária necessária para que mulheres consigam começar ou evoluir dentro do grau empresarial que elas estão. O Marketplace é uma ponta, é um espaço em que você cria um perfil, como se fosse um Instagram, mas que você não tem a necessidade de ficar produzindo conteúdo. Lá a gente consegue colocar essas mulheres, esses negócios dirigidos por mulheres dentro de uma categoria, e as pessoas que compram dentro da própria plataforma, elas vão pontuando. Então essas pontuações é como um sistema de pontos mesmo tradicional, ela troca por produtos, serviços, descontos, mas o nosso objetivo é que as mulheres comprem de outras mulheres, porque nós percebemos que mulheres que ganham dinheiro, que são bem-sucedidas, geram filhos muito mais bem-sucedidos, porque são crianças que vão ser alimentadas, vestidas, vão ter direito à saúde, educação. Então a gente está construindo o futuro da nossa sociedade inteira quando a gente cuida de mulheres e tira as mulheres das prisões sociais em que elas são mantidas, porque às vezes nem sabem como fugir disso. Então a fundação, ela não é só o marketplace, nós temos vários eventos, cursos gratuitos,
formações, alguns produtos nossos, né, alguns serviços, eles são pagos, mas por quê? Porque é uma fundação, então todo o dinheiro que é arrecadado dentro da fundação é reinvestido nos negócios dessas próprias mulheres. Nós temos um espaço físico também, em que elas podem ir para lá gravar conteúdo, porque muitas delas não têm luz, não tem uma casa bonita, não tem um espaço para começar. Então a fundação, ela veio para tirar todas as desculpas, sabe? Tudo que é porque nunca ninguém acreditou em mim. Então agora você tem gente que acredita em você. É porque eu não faço ideia de por onde começar e não tenho dinheiro para começar a estudar. A gente tem também um espaço de aprendizado com cursos online, com cursos presenciais. Hoje a gente tem alunas em todos os países de língua portuguesa. A gente tem acolhido mulheres que estão na África e que estão dando o pontapé inicial dos seus negócios através da fundação. E nós temos também o Marketplace, que depois disso tudo, as pessoas hoje têm muita dificuldade de se destacar em rede social. E realmente é difícil. As redes sociais, elas existem como modelo de negócios. Então, o Instagram, por exemplo, ele prioriza quem paga anúncios, né? Eu costumo dizer que na rede social, se você não está pagando, você é o produto, a sua atenção é o produto. Então, as pessoas fazem um post, não chega a quase ninguém. Então, o nosso Marketplace, ele foi para a gente conseguir que realmente todo mundo tenha direito à visibilidade e que os negócios, eles se retroalimentem. Então, eu sou muito feliz com essa fundação, porque hoje eu vejo essa rede entre mulheres formadas, elas não dependem só de mim, elas têm a elas mesmas. Se você quiser, inclusive, conhecer melhor, o Instagram é @mulheresaceleradasoficial. Esse é o Instagram da Fundação, em que lá elas se inscrevem para o Marketplace, né, que é a plataforma, e também elas têm acesso aos cursos, formações, palestras, eventos, tudo no mesmo lugar. Excelente iniciativa, porque você ajuda a proporcionar esse espaço importante, né, e dar esse impulso a esses negócios femininos, né? E a importância desse empoderamento, justamente nesses dias em que a gente discute justamente essa posição cada vez maior e essa inserção cada vez maior desse protagonismo feminino, que a gente já caminhou em alguns passos, mas precisa caminhar muito, sobretudo aqui no Brasil ainda. E eu já abri, inclusive, o programa de hoje trazendo uma matéria importante sobre o cuidado que iniciativas que estão sendo tomadas pelos entes estaduais, públicos. Enfim, públicos, enfim, iniciativas de proteção, né? É fundamental tudo isso para ajudar nessa mentalidade, né, o Larissa, importante desse espaço feminino que precisa cada vez mais ser ocupado, né? Eu assisti a matéria, eu estava assistindo antes de começarmos aqui a entrevista, inclusive a doutora Socorro França, que estava com vocês, é uma super parceira, assim, ela viabilizou a parceria entre a Fundação e a Casa da Mulher Brasileira. Nós acolhemos mulheres que vêm de situações de violência doméstica, nós temos um trabalho para que essas pessoas possam aprender e se inserir no mercado de trabalho, e de fato, assim, vai muito além de negócios, sabe? Vai muito, muito, muito além de negócios, porque as mulheres, elas estão inseridas numa cultura que passou a vida inteira, mesmo as gerações atuais, a vida inteira limitando e podando. Então, esse processo de libertação e de empoderamento, ele não é uma briga contra o masculino, ele na verdade é uma tendência recente de as mulheres perceberem que elas são livres e que elas têm direito à vida, à liberdade, ao trabalho, que elas são capazes tanto de cuidar dos filhos, quanto de buscar sustento, de serem independentes. Então essa independência, ela é fundamental a todos os seres humanos. E eu sou muito grata à doutora Socorro França, que estava com vocês aí antes na matéria, porque ela representa, ela é uma fonte de inspiração para mim, e ela viabilizou essa ponte entre a Fundação e a Casa da Mulher Brasileira para que a gente possa acolher as mulheres da Casa da Mulher Brasileira, né, que sofrem ou sofreram violência doméstica. Sim, inclusive nós vamos ter aqui na nossa região, no Sertão Central, um espaço também da Casa da Mulher cearense que vai ser construído aqui no município de Quixadá. E inclusive esse prédio já está quase pronto, a estrutura já está quase pronta. Em breve o Estado vai inaugurar esse espaço, que vai ser mais um espaço importante aqui para a nossa região. Eu conversei também aqui no programa recentemente com a Casa da Mulher Cearense de Juazeiro do Norte, que tem experiência muito interessante lá no Cariri, e são esses espaços que a gente precisa fomentar cada vez mais e oportunidades que precisam ser cada vez mais divulgadas para que esse público ganhe esse espaço notório necessário nesse momento. Ô Larissa, muito obrigado pela participação aqui no Ponto de Vista. Eu fiquei muito feliz com o nosso papo e outras oportunidades com certeza
surgirão para que a gente possa discutir sobre esses e muitos outros assuntos. Obrigado por ter aceito aí o nosso convite e até a próxima. Eu que agradeço. Bom dia, bom trabalho para você. Tchau, gente.